Graça e paz, irmãos. Estamos aqui nesse primeiro trimestre de 2022 falando sobre a supremacia das Escrituras. Na aula anterior, aula 1, falamos sobre a autoridade, a autenticidade das Escrituras, da Bíblia. Nesta segunda aula, falamos sobre a inspiração da Bíblia. Lembrando, aqui um resumo daquilo que aconteceu no domingo passado presencialmente na nossa escola bíblica, lá na comunidade evangélica Vida Plena em Guarulhos. Então, se você quer pegar a aula completa, esteja conosco na nossa sede. Vamos lá. Falando inicialmente aqui sobre a inspiração da Bíblia. A Bíblia, ela por cerca de 3.800 vezes, ela vai trazer a expressão "assim diz o Senhor" ou alguma coisa semelhante a isso. Vamos dar um exemplo. Moisés, lá em Êxodo 24:4, diz assim: Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. É um exemplo de que aquilo que está escrito na Bíblia foi aquilo que Deus trouxe a Moisés. Assim diz o Senhor, é uma expressão muito usada por Jeremias. E vamos achar lá em Jeremias, por exemplo, capítulo 26, verso 2. Em 1 Coríntios, capítulo 2, 13, o apóstolo Paulo diz que as palavras que ele fala ensinada pelo Espírito. Ele diz, com palavras ensinadas pelo Espírito. Então, nós vemos aqui alguns indícios, algumas demonstrações de que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Vamos aprofundar esse tema aqui neste resumo. Jesus afirmou que até o mínimo sinal gráfico das Escrituras será cumprido. Ele diz assim: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Está lá em Mateus capítulo 5, 18. Então tudo que está nas Escrituras há de se cumprir da forma como foram escritas. Uma segunda característica das Escrituras é que ela é verbal. Deus não ditou a Bíblia, as Escrituras, para os seus autores. Ele inspirou as Escrituras. Então, voltando lá a um texto muito comentado, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada vem do grego theopneutos, que é justamente ser soprada por Deus. Theo, Deus, pneutos, soprar. Então, as Escrituras elas foram sopradas por Deus aos homens santos. E essa inspiração, ela é verbal. Então Deus se preocupou de inspirar as palavras, de fazer com que os autores escrevessem as palavras que estavam no coração de Deus. Diz assim, lá em Apocalipse 19, 9. E o anjo me disse, escreva. O apóstolo João aqui, lá em Apocalipse, dizendo que o anjo mandou que ele escrevesse da forma como ele estava mostrando a ele. Em 1 Coríntios, capítulo 14, 37, o que Paulo vai dizer também, o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Então, não temos dúvida de que aquilo que está escrito foi escrito conforme Deus planejou ser escrito. E existem várias teorias a respeito da inspiração da Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia fala que as Escrituras foram inspiradas, mas não fala como, a forma como se desse inspiração. Então, os teólogos, os estudiosos, elaboraram algumas teorias. Entre elas, a teoria da inspiração por ditado, que diz que Deus teria ditado a palavra. Nós entendemos que não foi assim que aconteceu. Deus não inspirou. Ele não ditou, ele inspirou as pessoas. A teoria da intuição, a teoria da iluminação, a teoria da inspiração dinâmica e a teoria da inspiração verbal. Nós cremos nessa última, a teoria da inspiração verbal, onde cada palavra que está escrita ela foi inspirada por Deus. Não foi ditada, mas ela foi inspirada por Deus. A Bíblia também ela é plenária. O que significa que ela é plenária? Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Não existe texto mais inspirado que o outro. Não teve autor que foi mais inspirado do que o outro. Toda a Bíblia ela é inspirada igualmente. Voltando lá, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que toda a Escritura ela deve ser levada em consideração pelo homem. Não há texto
da Bíblia que deva ser desprezado pelo homem. E o apóstolo Paulo, novamente, em Romanos capítulo 15, versículo 4, vai nos dar essa orientação. Porque ele diz assim, o seguinte: tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Então tudo significa tudo, nada fica de fora de tudo, tudo é incluído, todas as coisas. A inspiração dos autores. Os autores eles foram inspirados, porém o Espírito respeitou as características pessoais de capacitação, de conhecimento de cada um desses autores. Esses autores eles tinham limitações, assim como nós temos limitações, esses autores tinham também. Tiago diz assim: Elias era humano como nós. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E Tiago diz que Elias foi humano como nós, sujeito às mesmas paixões. Capítulo 5, 17 de Tiago. Então, assim como esses homens, eles possuíam seus defeitos, suas falhas, suas fraquezas e suas forças, assim como nós possuímos, aliás, fraquezas, forças, esses homens também praticavam, né? Também tinham essas características. Só que isso não interfere na autoridade da Bíblia. Porque a autoridade da Bíblia, ela não está centrada no homem que a escreveu, está centrada na voz, na palavra de Deus, no autor da inspiração, que é o próprio Deus. Então vamos lá, em 2 Coríntios capítulo 4, 7, vai dizer o quê? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus aqui, ele diz que nós somos como vasos e somos usados por Deus assim como ele deseja, para mostrar que o poder está nele e não em nós. A Bíblia também ela vai conter vários tipos de gêneros, de figuras de linguagem também, como respeitando aí como eu disse, né, o estilo de cada autor. Então nós vamos encontrar gêneros literários diferentes na Bíblia, por exemplo, narrativa. 1 e 2 Samuel são livros narrativos, ele conta uma história. Vamos ter poesias, como o livro de Salmos, e vamos ter um outro estilo, que são os provérbios, lá no livro de Provérbios, e não é só o livro de Provérbios que tem provérbios, tá bem? Também temos provérbios em outros livros, mas às vezes só pontualmente. E figuras de linguagem. A Bíblia tem muita hipérbole, metáfora, parábolas, alegorias. Então foram estilos que foram usados conforme as características ali de certos autores. Agora, é interessante a respeito da linguagem da Bíblia. A linguagem ela vai usar o senso comum. A Bíblia, queridos, ela não é um livro científico da forma como o homem entende hoje a ciência. A Bíblia não está preocupada com a ciência. A Bíblia é um livro de revelação de Deus. Então as pessoas que escreveram os livros, as escrituras, elas escreveram conforme aquele conhecimento que elas tinham, conforme aquele estilo que elas tinham, conforme as características que elas tinham, porém, sem se preocupar com esse aspecto científico. Vou dar um exemplo muito claro, o próprio Jesus. Jesus, no capítulo 7 de Marcos, ele foi confrontado ali, porque os fariseus eles disseram, olha, os teus discípulos, eles não lavam as mãos antes de comerem. Agora, lavar as mãos antes de comer não era uma questão de higiene, era uma questão ritual. Por quê? Porque se a pessoa estivesse imunda e pegasse na comida, ela levaria o quê? Imundícia, impureza para a comida. E se ela comesse aquela comida impura, eles entendiam que a pessoa ficaria impura internamente. E Jesus repudia isso. Olha só o que Jesus fala. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Está lá em Marcos capítulo 7, 15. Jesus não está, em hipótese alguma, falando de higiene aqui. Jesus com certeza sabia dessa questão de vírus, bactérias, germes. Jesus sabia. Tá? Mas o que acontece? Ele não está aqui aplicando um conceito higiênico, ele está aplicando aqui um conceito espiritual. Nós já falamos várias vezes também sobre a inspiração das Escrituras, né?
que toda a Escritura ela é inspirada, mas vamos nos deter aqui no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é inspirado? Sim, vamos ver lá o que diz em Lucas, capítulo 24, versículo 44, o próprio Jesus falando. Ele disse assim: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Portanto, toda a escritura do Antigo Testamento, Jesus diz, são elas que dão testemunho de mim, são elas que dizem o que havia de acontecer comigo e se cumpriram conforme elas preveem. A inspiração do Novo Testamento. A inspiração do Novo Testamento está baseada em dois pressupostos. O primeiro deles é a promessa do Espírito Santo. Então, a promessa do Espírito Santo para guiar os discípulos, para orientar os discípulos. E o segundo são os próprios escritos que vindicam, que reconhecem, que reclamam o cumprimento dessa promessa. Então, por exemplo, a promessa do Espírito Santo está lá. Em João, capítulo 14, 26, Jesus dizendo que o Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Portanto, o Espírito Santo haveria de guiar. Se os homens escreveram, portanto, esses homens inspirados pelo Espírito Santo, estavam se cumprindo aquilo que Jesus havia dito. E o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37, é que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Então nós não temos dúvida que Antigo Testamento e Novo Testamento são obras inspiradas pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, trazendo a revelação de Deus, do plano de Deus para resgatar o homem da sua perdição. Então, queridos, esse aqui é um resumo, mas muito rápido, daquilo que tratamos na nossa aula. E serve para quê? Para que você tenha noção do que nós tratamos, que você possa, a partir daqui, talvez aprofundar os seus estudos, e mais do que tudo, incentivar e estimular você a estar conosco na nossa comunidade evangélica Vida Plena. O endereço está sendo colocado aqui e você pode estar conosco nos cultos da família aos domingos, 9 horas. E temos um espaço lá para nossa escola bíblica em que aprofundamos esse tema. Esperamos você lá em nome de Jesus. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Até a próxima, se assim Deus quiser. Amém.